Meus amados irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Retornando mais uma vez diante de um bom período para trazer algo de Deus por meio das suas sagradas escrituras para a sua vida. Eu não sei como você se encontra, a forma que você está fisicamente, mentalmente, espiritualmente, mas eu creio que esta palavra, a palavra do nosso Senhor Jesus, a qual Ele deixou, traz saúde sobre a enfermidade, traz direção para aquele que está perdido, traz consolo para aquele que precisa ser consolado. E diante de alguns versículos do Evangelho de João, capítulo 10, eu quero explanar um pouco aqui para a sua vida. Eu creio que Deus ele vai falar ao seu coração. Amém? João capítulo 10, versículo 1 em diante, vai dizer: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobre por outra parte, é ladrão e salteador. Diante desse versículo, irmãos, do capítulo 10 de João, Jesus está falando a respeito de dois caminhos e de duas pessoas. O caminho que leva a Cristo e o caminho errado, o caminho da perdição. E as pessoas que dizem que são Cristo, que se passam por Cristo, na verdade são enganadores, são ladrões, são salteadores. E daquele que é o caminho, a verdade e a vida, conforme João capítulo 14, versículo 6, ele mesmo, Jesus, vai falar para os seus discípulos. E a gente precisa entender o contexto, a gente precisa interpretar a Bíblia e tirar da Bíblia o que está na Bíblia, não inventar histórias por fora, extras bíblicas, para tentar se basear nas Sagradas Escrituras. Na verdade, a regra maior e a maior fonte é a Bíblia. Então a gente tem que tirar da Bíblia o que está na Bíblia. Versículo 2, Jesus continua falando, ele vai dizer: aquele, porém, que não entra pela porta, que entra pela porta, na verdade, é o pastor das ovelhas. Então a gente sabe, queridos, na cultura dos judeus, era um povo que eles gostavam de criar ovelhas, então eles tinham cuidado por esse animal, por ser um animal dócil, por ser um animal um pouco bobo, se deixar levar por qualquer coisa, qualquer distração, por ser ovelha, ser um animal dócil, um animal fácil de ser enganado. Falando de animal, das ovelhas. E Jesus disse: aquele que tem o acesso, aquele que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. Então eles criavam ovelhas naquela época, queridos. E aí eles separavam um local para ser o curral, o local onde as ovelhas estão guardadas, passar a noite. E eles fechavam com espinhos, faziam uma cerca, um bloqueio para os animais ferozes não pegar as ovelhas, para o ladrão vir e não roubar as ovelhas. E aí eles deixavam apenas um acesso, ou seja, a porta, tanto de entrar como de sair, só existia essa entrada, tanto de entrar como de sair. E aí quem guardava essa porta era justamente o pastor. Então, para alguém, ladrão ou algum animal passar para pegar as ovelhas, teria que passar por essa porta, por esse acesso. Então, o que o ladrão faz? Ele não entra pelo acesso, ele vinha por essa barreira, esse impedimento, por outro local, para roubar as ovelhas, para se beneficiar dessas ovelhas. Por isso que Jesus disse: aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador, porque o único que tem o acesso é o pastor. Aí ele continua falando, versículo 3 do capítulo 10, a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Ou seja, na hora de liberar essas ovelhas pela manhã para se alimentarem, se distraírem comendo pasto durante o dia, era o pastor que estava na porta, ele abria esse acesso, as ovelhas passavam, ele chamava todas pelo nome e elas conheciam a sua voz, porque quanto mais convive, quanto mais tem um diálogo do dia a dia, mais a pessoa, esses animais
esse conhecimento, né, esse instinto, convivendo com esse pastor. Então aqui Jesus está fazendo uma simbologia, ele está falando em parábolas, logo mais à frente ele vai dizer que Jesus falava em parábolas, e eles não compreendiam, né, essa verdade que Jesus estava querendo mostrar para os discípulos e as pessoas que seguiam ele. Jesus estava dizendo que eu sou a porta, por isso que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, ou seja, ninguém tem acesso a Deus daqui da terra para o céu se não for por meio de Jesus. Porque Jesus está dizendo que o acesso para o Pai não é algo geográfico. O acesso é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Por isso que ele está dizendo, eu sou a porta. Eu sou a porta. Então só vai quem tem intimidade com o pastor, que é Jesus Cristo, e quem tem uma vida com ele, e ele conhece a voz dessas ovelhas, as ovelhas conhecem a sua voz. Ou seja, quem tem vida, quem tem intimidade, quem tem um convívio. Então a gente precisa ter esse discernimento. Aí ele continua falando no capítulo 4. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Quem tem intimidade com Jesus não dá ouvidos a vozes exteriores, não dá ouvidos a vozes externas. O foco, o objetivo é estar em Cristo e seguir Cristo e ouvir a sua voz e obedecer a ela. Amém? É isso que Jesus está querendo transmitir essa verdade para os seus discípulos. Versículo 6, Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele lhes dizia. Jesus estava falando em parábolas, querendo expressar, ensinar eles uma verdade, mas eles não estavam entendendo. Versículo 7 ele diz, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas, ou seja, o acesso para essas ovelhas, tanto entrar como sair, é Jesus, né? Ele disse, eu sou a porta. Então, para entrar nesse acesso, ter pastagem, ter descanso, ter paz, ter vida, é só em Jesus, queridos. É só em Jesus, não tem outro acesso que você queira acessar e dizer, eu estou em paz, eu sou feliz. O único local, conforme João 14, primeiro em diante, ele vai dizer, não se turbe o vosso coração, crede no Pai, crede também em mim. Eu vou preparar-vos lugar para que quando eu vos preparar, eu vou voltar para que onde eu estiver, esteja a vós também. Então, é esse acesso que Jesus está falando. Que a pessoa vai ter paz, vai ter tranquilidade, vai ter descanso. E viver feliz para sempre, né, com Cristo. Versículo 10 ele vai dizer, o ladrão não veio senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Ou seja, a gente só vai ter vida, uma vida longa com Cristo Jesus. O ladrão aqui, ele não está falando de Satanás, né, como adversário da igreja, como adversário de Cristo. Ele está falando dos falsos Cristo, das pessoas que distorcem a verdade, das pessoas que se beneficiam da lã, da vida dessas ovelhas, que não querem ver as pessoas com vida, com feliz, mas querem sugar o que elas têm. Então ele não está falando aqui de Satanás, ele está falando dos falsos pastores, dos falsos mestres. Amém? Queridos, Deus abençoe a vida de todos, que o Espírito Santo possa fazer com que essa palavra fique não só nos seus ouvidos, mas também no seu coração. Amém? Até o próximo vídeo. Me ajude, se inscreva, dê um like, compartilhe e Deus lhe abençoará ricamente. Amém? Louvado seja Deus e até o próximo vídeo para a glória de Deus.